Alô, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você. Hoje eu vou trazer um vídeo bem interessante, principalmente para você que gosta de fazer sabão ou sabonete. Hoje nós vamos falar de sabonete. Nós temos aqui, ó, 6 gavetas, né, de sabonete que nós já fizemos há um lote de tempo. E cada um num padrão, cada um de um tipo. Hoje nós vamos estuciamos aqui um modo de dar uma padronizada no nosso sabão. Sabonete colorido, sabonete amarelo, sabonete branco, sabonete pampa, tem de todo tipo, mas muito bom. Então, hoje nós vamos dar uma misturada. Com o que, Zé Douradinho? Como é que você vai fazer esse trem? Bom, eu assuntando um vídeo aí lá das Europa, esse dia, aí como é que faz aquele sabão, sabonete chique, lá um daqueles caros, daqueles bonitos, lá veio uma máquina misturando o sabão, né, sabão que é feito naquelas vasionas grandes e fica lá sei quantos dias, depois mistura naquele negócio parecendo de fazer tijolo, aquela aranhola, depois vai sair nas barrinhas, depois tem um trem que assim, ela vai passando as barras no meio e uma máquina prensando as barrinhas quadradas e elas viram um sabonete, né, no padrão da empresa lá. Aí eu pensei, vai, por causa que não bola um trem desse, vamos fazer, né? Aí nós não temos aranhola, aquela máquina lá direto, nós temos uma máquina, compramos esse dia, uma máquina de moer carne. É, isso mesmo. Como no ferro velho, onde nós compramos gente, uma máquina dessa de moer carne lá também, eu comprei, dei uma deforma nela também. E nós vamos fazer dela o nosso aranhola para pode moer os nossos sabão. E a prensa, aquela que faz o modo lá, nós não tinha também, nós fizemos, né? Pegamos ali uns toquinhos, levamos no torno, ó, fizemos o toquinho com boleado aqui, ele afundado. Isso aqui é um cano de PVC, 75 milímetros. Ó, aqui uma outra peça de madeira, fica uma por baixo, a outra por riba. Ó, que vai fazer a prensa do sabão. Agora, esse PVC aqui é daquele marrom, né? Tá vendo que dá pra morrer que é marrom, tá grande? Então não é daquele branco fininho. Esse marrom aqui que tem uma parede bem mais grossa, mais espessa. Parece que 5 milímetros. Se tiver tipo, você já dá uma likeada agora. Se quiser likear no final também não tem problema. Mas se você ainda não for um inscrito nosso, se inscreve. E mesmo sendo ou não sendo inscrito, assim que você se inscrever, dá aquela caicada lá no sininho também, para modo de você ficar sabendo das nossas notícias. Isso mesmo. Vamos lá, vereador. Pois é, você já, depois desse blá blá blá, você já deu para perceber que a nossa máquina de fazer sabonete é uma máquina de transformar, né, de como é que fala, de padronizar os nossos sabonetes. Mas o molde, a moldação do sabonete não deixa de fazer parte do Fazume. Então é mesmo uma máquina de fazer sabonete. Isso mesmo. Você viu que primeiro nós pegamos os nossos sabonetes de um lote de tipo aí, que nós já viu no começo, cortamos ele, né, nos pedaços mais miúdos, para modo de caber dentro da nossa máquina de moer carne. E nós vamos moer o sabonete, fazendo aquela parte, aquele processo de, como é que fala, de homogeneização, né? E aí você vai moer, nós moemos aí 2, 3 vezes, né? Vai depender de acordo com a necessidade, quantas vezes nós passamos ele na máquina, né? Para modo homogeneizar direitinho. Porque você viu que tem sabonete de todo tipo, toda cor. Mas esse processo, esse vídeo aí, mas é para você ter uma noção, ter uma ideia de como fazer, né? De o que fazer com o sabonete. Porque eu também não sabia disso, mas a maior parte do sabonete é feito sem cor e sem essência. O sabonete normal, né? O industrializado. E eu pensei em fazer desse tipo. Por causa que quando nós fazemos nosso sabonete, você já deve ter feito aí nessa casa, você vê que logo ele começa tanto a perder a cor quanto perder o cheiro, né? A essência. E esse processo de ponhar cheiro, a cor e a essência, né? Esse processo de ponhar esses aditivos, né, tanto cor e essência, depois dele curado, né, já depois do tempo de cura, é melhor. Você tá vendo, dura mais, né? Você tá vendo que depois que nós moeu, apesar de ter passado uma vez só na máquina, nós ponhamos a essência, né? Aí você põe de acordo com a essência que você quiser e quantidade que você achar que é necessário, né? E aí, vamos usar aí um óleo, nós estamos usando um óleo para modo lubrificar a nossa máquina, né? Um óleo de azeite de oliva, para modo lubrificar a nossa prensa, né?
que você já viu ela no começo, não carece mais de falar dela. E aí que vai prestar para mod, o óleo para mod não deixar pregar. Lembrando mais uma vez que é uma experiência que nós estamos fazendo e que já deu certo, né? Agora é só fazer umas adaptações, umas retificações, mas que funciona. Logo nós vamos melhorar esse processo. Olha lá, já que nós não temos a prensa para fazer banho, nós sabemos riba da forma. Isso mesmo, aqui conosco ninguém botou uma vez. Já que não tem tu, vai tu mesmo, é isso mesmo. Lá você põe a quantidade, né, que carece aí. Essa aí nós fizemos, tá parecendo grão de milho, né, só milho cortado, né. Tem um sabonete aí de azeite de dendê com óleo de oliva, azeite de oliva. Muito bom esse sabonete, mas só que ele tava assim, meio feizinho, parecendo sabão de barra, né. E agora ele vai estar com cara de sabonete. E aí, agora, você viu que nós mordamos a primeira vez, passamos lá só tipo granulado, né? Já colou, mas de qualquer maneira, a ideia é mixigenar, como é que fala? Mixigenar não, como é que tem? Homogeneizar ele mais. Então nós vamos passar quantas vezes for preciso, quantas vezes carecer. Dá uma prensonada, faz umas bolas, né? E vão pesar. Agora é para mod, depois de passar, né? Você pressiona ali, faz uma bola, tipo sabão de barra mesmo, pesa para ver quantas gramas que vai dar. Porque para mod você padronizar o sabão, né? Lá, nós pusemos aí na faixa de 100 gramas, né? De acordo com essa forma aí de 75 milímetros, 100 gramas é o ideal. Faz a pelota, põe dentro, ele breia a forma lá, põe dentro, agora só aperta, olha lá, nem, agora não deu na mão, é muito fraco, vamos usar a nossa prensa mesmo, ela prensa caipira, esse mesmo, sobe aí, Zé Douradinho, cuidado pra não rolar, que se rolar você quebra o pé, fica aí dançando, rebolando em riba desse trem, isso mesmo. Bom, olha lá, funcionou direto, 70 quilos ali em riba, deu uma prensa boa, mas logo nós vamos estar bolando aí uma prensa mais inteligente, mais interessante, para modo prática, né? Para modo nós fazer. Você viu? Agora você é com o acerto de um pano, uma toalha, porque na mão peleca escorrega demais, né? Bota um pano ali, só dá uma rodadinha, lá, para cá, pronto, sortou a peça. Ali, aí, que maravilha. Agora nós temos todos os nossos sabonetes, tudo no mesmo padrão, no mesmo tamanho, né? Já que nós pesamos uma bolotazinha lá, né? Agora é só botar o cheiro de acordo com, né, que nós está carecendo, né, que você quiser. Ficou bom, né, Zé? Olha lá, você vendo agora os outros, esses aí nós não botamos essência não. Aliás, nenhum dos dois nós não botamos, porque esse amarelo já é do azeite de dendê. E esse verde aí nós já tinha colorido o sabão, né, antes, então já ficou, né, já colorido, já veio colorido. Mas nós vamos fazer de agora para frente, né, usando as nossas receitas próprias para sabonete mesmo, porque tem muita gente que acha que é mesmo tipo, né? Receita de sabão e sabonete é igual, né? Não, viu? Sabonete é diferente, sabonete é outro tipo de receita. Não vai né, acreditando em tudo que você vê e escuta aí, não. Sabonete é outra receita, é outros 500, viu, criatura? E aí depois, nesse processo, você pode fazer, arrumar a cor e o perfume que você quiser, né? Na quantidade que você quiser também. E já depois do tempo de cura, acabando isso aí, desinformando, você já pode tomar banho com ele hoje mesmo. Olha aí, maravilha. Chico, facinho, mais fácil que tomar pirulito menino. E ficou bom, ficou interessante, né? Nós temos aí agora um lote de sabonete. E essa ideia, para passar para você, é que você pode personalizar o seu sabão, né? Fazer aí para ganhar uns troquinhos, vender, e aí depois que você faz, bem feitinho, bonitinho, lá você embrulha num papel, nesse papel firme, e manda fazer uma etiqueta, né? Para modo né, com a sua, né, da sua empresa, aí no tipo que você quiser bolar, contando aí que sabonete que é, quem fez, o fazume e tal. E mostrando que é um sabonete de qualidade, né? Porque sabonete, não, Zé Douradinho, mas aqueles outros que eles ensinam a te fazer aquele sabonete de presente é muito mais fácil. Mais fácil, mas aquele não é um sabonete de qualidade. Aquele é um sabonete pra você, mais para enfeite do que para usar, né? Que quando. Mas não compensa. Lá, você viu? Nós usamos aquele processo lá, e inventamos esse aí também. Inventamos, não, nós passamos a usar isso aí, ó. Bota o plástico em riba da latinha. Depois joga o sabonete lá dentro, o trem já sai meio caminho andado, bem mais fácil de embrulhar o trem também. Vamos inventando para facilitar o trem. Mas você pode ir estuciando aí um tipo de você ganhar uns troquinhos com isso aí, viu? Eu tô até pensando nisso também, né?
Quem sabe nós faz aí o sabonete do Zé Douradinho nesse estilo aí, vamos nós esparramar pra esse povão, meu Deus. Eita, trem chique. Aí, olha, nem. Você é diverte, né, criatura? Bom que a gente passa um tempinho, diverte, né? Você inventa a moda, né? Olha lá. Os nossos ficam de qualquer tipo, né? Bem mais ou menos, mas muito mais ou menos mesmo, né? Mas você pode fazer um trem bem melhor do que nós. Mais uma vez te falando que isso aí é apenas uma ideia para te passar, né? Essa prensa, essa maneira de ser embrulhado, né? De personalizar o seu sabonete aí, você pode agora, a partir dessa ideia que nós passamos para você aí, dar uma trabalhada nessa ideia e você vai fazer bem melhor que nós. Usando a nossa máquina tá vendo? A máquina de moer carne, nós usamos esse processo aí, o trem funciona, que é uma maravilha, né? Agora, bom, eu espero que você já tenha likeado lá no começo, né? Você já é um inscrito nosso, você já faz parte da nossa família caipira. Se ainda não faz, né? Se ainda você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Se você não likeou lá no começo, like aí agora. E lembrando mais uma vez que é muito importante para você ficar inscrito ou não, né? Porque você aciona o sininho, né? Quando fazer a sua inscrição, que você dá uma clicada naquele sininho. Porque tem muita gente reclamando aí, eu não estou recebendo as notificações dos seus vídeos, né? Não tô assistindo, você sumiu, né? Não sumiu não, viu, gente? Nós tá aqui, né? Já direto desde o começo. Hoje com 4 vídeos por semana, né? Segunda, quarta, sexta e sábado. E tudo às 10 horas da manhã. E se você não está recebendo, é causa que a sua notificação aí no seu aparelho que não tá correta. Então dá uma observada aí. Nosso ajudante tá chegando o rei aí, de Baiana. Menininho danado. Dá uma observada aí na sua notificação no seu aparelho, que deve ter aqui um problema. Se for o caso, você pergunta aí para uma pessoa mais inteligente que eu aí, para modo de repassar isso para você aí. O que você tem que fazer para modo de receber essa notificação, fazer como é que fala que o trem? Fazer a inscrição direitinho. Como é que fala aquilo? Acionar o sininho. Porque tem uma certa diferença, viu? Eu já ouvi falar que tem uma certa diferença para um tipo de aparelho, né? O tal do iOS, do Queloto, né? Do celular Android, esse trem. Tem uma diferença de um para outro. Mas você que é mais inteligente que nós, você vai saber disso direitinho. Então você, isso. Não deixe de se inscrever, tá vendo o teste do nosso sabão? Isso aí agora, depois de pronto aí, já passado o tempo de cura, você pode usar na hora. Ficou chique no outro. Um abração pra você, fique com Deus, até mais e naf, neném. Até o próximo vídeo.